Bom, voltando aqui ao R, vamos fazer mais algumas coisas. Então, agora, nome bonito, né? Machine Learning. Todo mundo fala Machine Learning pra lá e pra cá. Que chique esse negócio. Tá, mas o que é o Machine Learning, finalmente, gente? É ensinar a máquina a pensar, ensinar a máquina a tomar uma determinada decisão. E isso pra a gente conhece bem, né? São modelos de regressão, modelagens e etc. Tá, então vamos fazer aqui alguns casos bem simples. Tira o nome bonito, esquece isso, vamos falar na prática o que significa. Então aqui nós vamos fazer alguns cases. O primeiro deles, nós vamos carregar esses dados que está no pacote mass, os dados Boston, tá? Então ele já carregou para a gente aqui. Nós vamos preparar essas amostras, tá? Então basicamente eu pego essa variável Boston MEDV e vou criar uma partição 7030. Então basicamente ele vai separar para mim esses dados aqui já. Essa é a minha base de dados original, tá? São essas as colunas. Ele pegou cada uma dessas linhas e separou 70%. Eu poderia escolher aqui 80%, então vou fazer 80-20 e 70-30 para fazer a calibração. Nós vamos separar todas as amostras que ele marcou como participantes dessa partição, vai ser nosso conjunto de dados de treino, e todo mundo que ele não marcou, né, o sinal de menos aqui, ou seja, todos menos aqueles, virou o conjunto de treino. Então nós tínhamos 506 observações, ele separou para mim aleatoriamente 356 observações nesse grupo e 150 nesse grupo, tá? Ele só quebrou a minha matriz em duas matrizes. Para quê? Nós vamos treinar a máquina usando essa e nós vamos testar se ela é capaz de resolver esses dados aqui. Lembrando que o procedimento sempre é esse, então a gente separa nosso conjunto de dados disponíveis para fazer o treino da máquina, um subset de dados para validar esse treino, e quando a gente for fazer o modelo final, eu não quero perder nenhuma informação, então a gente faz o modelo final com todos os dados e coloca ele à disposição da geração de novos dados. Tá? Se o conjunto for bastante grande, aí não tem problema, você pode manter só esse modelo e ir testando outros conjuntos de dados para ver como é que está o desempenho do modelo. Então basicamente nós vamos fazer aqui, vamos fazer uma regressão linear simples da variável medv, que vai ser o nosso y, e 13x aqui, tá? Todas essas variáveis são os nossos x. Eu vou tentar escrever uma equação linear, isso em função disso. Executa. Vamos ver o VIF como é que ficou, tá? Será que essas variáveis eram independentes, né? Então lembra disso. A gente viu aqui, ó, text está com VIF alto pra caramba, Nox está com 4.4 no limite, RAD também está acima, está 7. Lembra que todos os valores acima de 5 não são desejáveis. Então vamos tirar text e head para começar. Vamos fazer um novo modelo, mede por todo mundo, exceto, então eu coloco menos as variáveis que eu não quero no modelo. Vamos fazer regressão, olhar o VIF de novo. Nesse caso o VIF nosso ficou bacana, todos os números abaixo de 5, o DIS ficou 4.2, mas tudo bem, está dentro do aceitável. Vamos calcular o resumo desse modelo e vamos dar uma olhadinha nos p-valores, tá? Então ele chegou em 69%, 69 de R2. E aqui nós temos alguns termos com p-valor baixo e nós temos alguns termos com p-valor muito alto. Então nós temos que tirar essas variáveis do modelo, eles não são significativos, tá? Nós vamos tirar então indus, nós vamos tirar a idade e Green aqui está no limite, eu vou deixar ele por enquanto, eu vou tirar só esses dois, vamos fazer regressão de novo, checar de novo o VIF, então tá legalzinho, vamos verificar o sumário de novo, então p-valores estão bons, aqui ZN que está um pouco alto, né, 006, então nós vamos descartar essa variável também. Então, eu vou descartar direto aqui em cima, pessoal, para economizar o código, tá, não ter que escrever de novo, VIF bacana. Agora Cream também ficou alto, né? 008. Eu vou tirar ele também. Menos Cream. E a gente está fazendo a modelagem, analisando sempre o desempenho. Todos os p-valores interessantes. Tá? Eu não fiz nenhuma variável 0.68, então se a gente observar, o R2 não mudou praticamente, ó, da primeira regressão que eu fiz até a última regressão que eu fiz. Tá? Porque eu estou tirando informações que não são úteis para o modelo, p-valor alto
ou variáveis correlacionadas, no caso do VIF. Então eu continuo com um modelo bacana. Vamos agora calcular, lembra que eu tinha separado um conjunto de teste, né? Então nós vamos calcular usando o modelo 1, aplicando essa predição nesse conjunto de dados e vão armazenar na nova tabela predictions. Ela está aqui em algum lugar. E vamos jogar o resultado disso dentro de um data frame. Eu cheguei no RMSE de 4.94, né, o erro quadrado, e cheguei no R2 de 78. Então, inclusive, ficou melhor do que o R2 aqui no conjunto. Tá? A gente pode plotar as predições pelos dados reais. Então, eu peguei no conjunto teste a variável medv e calculei predição, né, os preditos em função dos dados, e a gente vê que ficou aqui uma boa regressão. Se a gente adicionar uma linha de tendência aqui dentro, essa é a nossa linha de correlação. É um primeiro modelo bem simples que a gente fez aqui. Posso plotar o resumo do modelo. Então a gente vê o resíduo não tá linear, então nós temos que melhorar um pouco mais o modelo ainda, entender melhor as variáveis. Bastante valores fitados aqui nesse meio. O resíduo também com uma curvatura aparece. Então nós podemos ter outros tipos de termos quadráticos, termos de interação entre eles. Fiz uma primeira versão aqui só para a gente entender como funciona, tá? Vamos fazer agora um caso um pouquinho mais complexo. Então vou pegar esses dados aqui, vou importar esse SV. Vamos dar uma olhadinha, né, o que nós importamos. Então ele está aqui em adulto, ele está calculando ainda, está aqui. Tá, então nós importamos agora esse conjunto de dados, tem 46 mil linhas. Percebe, a gente fez o anterior a regressão só com 500 linhas, então foi um modelo com poucas observações. Agora sim, peguei um banco de dados com 46 mil observações. Ele me traz aqui um índice dele, me traz a idade, qual é o tipo de trabalho, o nível educacional. Ele traduz o nível educacional numa categórica ordinal. Tá? Coloca o estado civil, raça, gênero, quantas horas a pessoa trabalha por semana e se ela recebe mais de 50 mil ou menos de 50 mil. Então a gente volta aqui para um problema binomial, né? Sim ou não. Então o que ele fez? Ele pegou aquele conjunto de dados que ele importou. Nós primeiros falamos, vamos analisar só aquilo que é numérico, tá? E vamos plotar esses caras. Então o que ele fez? Ele pegou o nosso conjunto, isso é numérico, isso é numérico, isso é numérico, tá? E o próprio x é numérico, mas aí não faz sentido. Você vê que o gráfico dele ficou uma distribuição uniforme, um para cada valor. Basicamente a gente vê aqui a idade, a distribuição, a gente vê aqui horas por semana, a distribuição bastante complexa, alguns pontos extremos e uma frequência muito alta em 40, né, que é o padrão. A gente tem aqui também por educação, então muitos clusters diferentes. Essa é uma variável categórica, lembra? Então eu tenho muitos clusters e a gente vê que não está balanceado. Eu tenho muita gente nesses 3 clusters aqui e pouquíssimas pessoas nesses daqui. Então a gente vai tentar trabalhar um pouco isso antes de fazer o nosso modelo. Vamos verificar aqui, jogar na variável contínua só o que é numérico, tá? Fizemos aqui uma função de densidade, por exemplo, usando aquela variável horas por semana, lembra que a gente viu? Que estava estranha, né? Essa daqui. Então a gente fez uma função densidade, tá lá, muito concentrados os dados por aqui, e uma distribuição complexa também, vários tipos de distribuição misturadas aqui dentro. Como a gente viu que tem muitos casos extremos, a gente vai dar uma limpada nesses dados. Esses extremos eles podem atrapalhar a gente na regressão, tá? E provavelmente não vai agregar muita informação ao nosso modelo final. Nós vamos descartar essas pessoas. Então nós vamos pegar 99% dos dados, nós vamos topar descartar 1%, vou calcular uma função quantile. Quem está fora, né? Então eu vou descartar, vou fazer um drop aqui, vou criar essa nova variável, que eu vou pegar adultos, vou filtrar todo mundo que é menor do que os top 99 e vou jogar fora esse extremo aqui, tá? Então calculei já, dropei
e vamos ver a dimensão agora. Então eu tinha 46 mil linhas, lembra? 46 mil, agora eu tenho 45.500. A gente jogou fora 500 linhas que não satisfazia esse critério aqui de 1%. Tá? Nós vamos padronizar essas variáveis, então vamos olhar aqui o drop. Está aqui, agora nós temos idade numa faixa de 0 a 100, educação de 0 a 20 e horas por semana. Então nós vamos agora fazer um rescale nela. Tá aqui. Desculpa, joguei nessa outra tabela. Então nesse caso aqui a gente foi preservando a tabela. Eu tinha a data adultos, depois eu tinha a drop, agora eu tenho a rescale, tá? Na rescale, tá vendo que ele já colocou todas as variáveis naquele intervalo que nem a gente fez no caso anterior. Média 0, desvio 1 e jogou todo mundo aqui. A gente chama de padronizar, né? Próximo passo, nós trabalhamos então com os dados contínuos. A gente separou os dados contínuos, deu uma analisada graficamente neles, identificou algum problema aqui na variável e melhorou um pouco esses dados. Foi isso que a gente fez nessas últimas etapas. Vamos agora trabalhar com os dados contínuos, tá? Então vamos ver o que nós temos de dados contínuos. Eu vou checar se eles são fatores. Então a gente já sabia que aqui eu tinha, né, quando eu olho aqui, eu já sabia que eu tinha fator em tipo de trabalho, nível educacional, estado civil. Então o que a gente fez foi basicamente só identificou aqui para ele quem que é. Vamos fazer também, vamos pegar aquele nosso dado que a gente tinha feito com a tabela reescalada, já limpa daqueles primeiros dados, e fizemos aqui agora uma série de histogramas de cada uma delas, tá? Então, nível educacional, similar ao que a gente já tinha visto, lá ele tinha nível educacional em número e em texto, tá? Então, os dois têm correlação, por isso que aqui dá o mesmo resultado. Por gênero, nós temos aqui mais homens que mulheres, salários menos de 50 mil, também bem mais do que mais de 50 mil. Isso não é bom, tá? É o dado que a gente tem nesse caso, mas o ideal é que esses dados estivessem mais balanceado possível, para evitar na hora de fazer a regressão, um deles dá um peso muito grande. Aqui estado civil, a gente vê que tem aqui 3 principais, tem alguns pequenos aqui perdidos, aqui nível educacional também vários pequenininhos perdidos, né? Raça e tipo de trabalho. O que a gente pode fazer é fazer um recast. Então vamos pegar primeiro esse nível educacional aqui e vamos reorganizar esses dados nossos, tá? Então, vamos jogar nessa nova variável. Nós vamos pegar cada uma das variáveis aqui e então vai fazer aqui uma condição, né? Se a educação for pré-escola, 10º, 11º, 12º, de primeira a quarta, etc., todo mundo vai entrar nessa categoria dropout. Se for HS, vai ser high grad, se for some college ou associate, tal, vai ser community, e aí BS, master e PhD. Então o que a gente fez? A gente só pegou os nossos dados e reorganizou eles. Eliminei um pouco aquele número de opções que eu tinha aqui. Lembra? Eu tinha uns 15 tipos aqui, ó. Agora eu reduzi ele para 6 categorias só. Então é um jeito da gente dar uma simplificada no nosso dado e também fortalecer algumas classes que não ia gerar uma informação tão relevante para a gente. Reduzir o número de variáveis. Só mostrei aqui como é que ficou. Vamos fazer a mesma coisa para educação. Desculpa, para educação não. Aqui a gente vai só reorganizar, porque lembra que a gente tinha um problema também. Cadê? Aqui, ó. Eu tinha o nível educacional de cada um, mas agora eu juntei esses daqui, né? Então eu tenho community, tá vendo? Com 2 valores diferentes, porque eu juntei várias séries em uma só. Então a gente vai reorganizar isso. Quantas pessoas nós temos em cada um, quais são os valores, tá? Nós vamos... quer dizer, aqui eu ainda olho, né, se está coerente. Então, por exemplo, quantos anos de educação em média cada categoria tem, né? Então, fica bastante coerente, ó. O PhD tem 2.29, muito alto, e o dropout tem menos 1,56. Vamos fazer um recast de novo, agora no estado civil. Então, nós vamos juntar algumas coisas, tá? Por exemplo, separado e divorciado, vamos deixar tudo em um grupo só, separado. Nós também simplificamos o modelo aqui agora, tá? Menos categorias. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou. Então,
não casado 15 mil, tal. Ainda está bem desbalanceado, mas aqui não tem muito o que fazer, né? O número de viúvos é baixo mesmo. E agora vamos poder plotar alguns dados aqui. Vamos ver como é que a gente usa a biblioteca ggplot para enxergar, né? Antes de eu começar a fazer a modelagem, vamos entender um pouco do que nós temos aqui. Então aqui são só alguns exemplos para a gente ver. Homens e mulheres com salário maior ou menor que 50 mil. Por educação. Então aqui eu coloquei no nome, na hora que eu fiz o request, eu coloquei um número na frente. 1, 2, 3, 4. Ficou legal porque agora ele já apareceu automaticamente ordenado aqui. E a gente vê, né, que qual é o maior nível de educação, maior a proporção de pessoas ganhando mais de 50 mil dólares. Tá? Voltando para cá, vamos fazer por sexo, quantas horas por semana cada um trabalha. Então aqui está as médias com os box plot. A gente vai fazer por educação, nível educacional também. Então quanto mais alta a educação, né, parece que ele tem aqui um número de horas maior, por exemplo, entre o dropout e PhD, ele praticamente não sobrepõe os dois box plot, né? Mostra uma diferença significativa entre os dois. Daria para fazer uma nova aí para checar isso. Vamos calcular mesma informação na verdade. Deixa eu pular aqui. Por idade. Tá, então eu coloquei para cada idade quantas horas por semana. Obviamente eu tenho muitas categorias, né? A idade deixei como categórica ordinal, então ficou muita informação. A gente pode organizar isso de outras formas. Aqui horas por semana, função densidade para cada tipo de educação. Então a gente vê que os PhD são mais distribuídos, né? Ele tem 3 tipos de jornada, aparece aqui, e etc. Os dropout tem esse pico e depois alguns picos em múltiplos de 10, em múltiplos de 5, alguma coisa assim. Podemos calcular uma nova de horas por semana em função do nível educacional que eu comentei, né? E verificar se tem alguma diferença ou não entre eles. Então tem uma diferença significativa. Daria pra gente abrir e ver quais são os grupos com diferenças. Vamos fazer um ggplot de novo aqui em cima de idade por horas da semana. Nesse caso aqui a gente fez um outro gráfico. Lembra que eu tinha feito idade e horas da semana? Eu fiz só uma linha de geometria. Ele foi repetindo para cada uma das idades. Dessa vez eu fiz diferente. Dessa vez eu peguei a idade por horas da semana, só que eu fiz uma regressão linear. Usei uma fórmula polinomial, coloquei grau 5, eu poderia trabalhar com esse grau aqui, eu trabalhar com um polinômio de grau 3, por exemplo, né? E aí ele tentaria pegar aqueles dados meus e enquadrá-los, né, para cada um dos dois tipos de salário, criaria uma regressão polinomial. Se eu quisesse um polinômio de grau 1, seria uma regressão linear simples, né? Y igual a alfa x mais beta, e aí ele colocaria essa linha. A gente vê que eu tenho muito mais informação do que isso, então eu joguei aqui um polinômio de grau alto, só para a gente poder entender. E ele também colocou, né, achei bem legal isso aqui, esse intervalo, né, em volta aqui dos nossos dados. Então ficou bacana, parece que a pessoa vai subir na idade, ela vai trabalhando até um certo número de horas por semana, né? Aqui quem ganha até 50 mil dólares, a gente vê que ele para em 0, e o 0 era mais ou menos 40 horas por semana. Ele segue a vida dele todo assim, e depois de uma certa idade ele começa a reduzir a jornada dele. Aqui no final provavelmente ele dá essa subida de novo, porque eu devo ter uma quantidade de dados muito pequena aqui no final. Poucas pessoas com uma idade muito alta ainda trabalhando, tá? Então a gente poderia talvez usar a mesma análise, entender quantas pessoas estão aqui, criar talvez um histograma disso aqui. Se forem poucos dados, a gente poderia talvez descartar esses dados aqui para deixar o modelo melhor. Tá? Vamos fazer uma matriz de correlação para entender cada uma dessas variáveis. Então nós estamos trabalhando sempre em cima de request, né, que é essa matriz aqui, o sexo e etc, tudo organizado. Poderíamos fazer a mesma coisa para raça também. Poderíamos, por exemplo, como ele não está balanceado, a gente poderia criar tipo assim brancos e não brancos. Me parece que o grupo que tem maior número de pessoas é brancos, né? Deixa eu só dar uma olhada. Aqui, ó, brancos é o maior grupo, então a gente poderia, para não fragmentar tanto, eu poderia criar assim brancos e não brancos. Organizava todo esse grupo aqui em um outro grupo, tá? Aí vai do gosto, você tem que ficar testando várias configurações e vendo como é que fica o seu resultado. Vamos fazer a matriz de correlação e vamos plotar essa matriz. Então aqui basicamente a gente está entendendo quem tem correlação forte ou fraca,
né, quem com quem. Então, claro, nível educacional com educação tem uma correlação altíssima, a gente já sabia disso antecipadamente, e a gente viu também que tem uma correlação alta aqui entre idade e nível educacional também. Não tão alta, 0,5, né, mas tem alguma correlação. E a gente vai vendo outras, né, nível educacional com receita e etc. Então, para ter uma ideia dos dados, vamos separar os nossos dados. Vou usar aquela função que a gente tinha criado antes. Como os dados estão aleatórios aqui na tabela, tá? Eles não estão ordenados por nenhuma coluna, então não vou nem me preocupar em criar uma partição. Eu vou só pegar os 80% primeira linhas e vou jogar na variável no dataset de treino os outros 20%, aqui false, né? Então eu vou pegar o complemento desses 80%, jogar na variável teste. Então executei. Ele já criou pra gente aqui os conjuntos, ó, data train, data test. Lembra que nós tínhamos 45 mil dados? Ele separou 36 mil e 9 mil, porque eu pedi 20% aqui e 80% aqui. Tá? Nós vamos primeiro tentar fazer uma fórmula de receita em função de todas as variáveis. Vamos aplicar aqui uma regressão do tipo binomial. Vamos verificar o que acontece, uma regressão logística, né? Joguei isso em Logit e vamos verificar o que aconteceu. Então, basicamente, nós temos aqui cada um dos termos, né? Se eles são expressivos ou não. Como eu tenho categóricas, então você vê que ele cria, né? Para cada categórica, ele vai criando o seu nível de significância. E você vê que ainda a gente tem muitos tipos de variedades aqui, tá vendo? Para cada um dos tipos de trabalho, a gente tem uma equação. Claro, isso que significa. Mas, por exemplo, a gente vê que não tem relevância aqui. Como tem muita relevância nos demais, é provável que esse grupo seja muito pequeno. Então, estatisticamente, a gente precisaria juntar um pouco alguns grupos aqui e refazer o modelo, tá bom? Então, calculei, quase todos eles têm bastante relevância. Aqui, de novo, ó, em raça, ilhas pacíficas, por exemplo, ele está 0,68, 71 blacks, outras raças 96, tá vendo? Então, a mesma coisa, talvez juntar as raças todas aqui em uma separada, calcular branco versus os demais. E aí a gente fez então o nosso modelo. Tá aqui, a gente pode melhorar, tirar, eu posso vir aqui no modelo e subtrair algumas variáveis que eu não quero. Lembra, a gente já fez isso no caso anterior. Aqui eu não vou me alongar tanto. A gente pode calcular os preditores, então lembra que eu tinha um data test, né? Então eu vou aplicar a equação que eu criei, que foi a Logit. Tá aqui o modelo, tipo resposta. Já calculei. Vou jogar esses dados falsos positivos e falsos negativos. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma tabela onde eu vou colocar o resultado do data test no income, tá? Então eu vou trazer aqui as linhas, esses dados aqui, data test, aqui. Eu vou pegar todo mundo que é menos de 50 e mais de 50. Então eu vou ter duas linhas nessa tabela. E no eixo Y eu fiz um teste, se o predito é maior que 0,5. Então, se for mais que 0,5, mais de 50% de chance, nós vamos dizer que ele recebe mais de 50 mil, é o verdadeiro, e se for menos de 50 é o falso. Tá? Então nós criamos aqui duas categorias. Isso vai me dar uma tabela 2x2 nesse caso. Eu posso mostrar essa tabela. Olha lá. Então eu tive 6.310 pessoas que recebem menos de 50 mil, e o teste me diz que elas recebem menos de 50 mil. Por outro lado, tem 495 pessoas que recebem menos de 50 mil, mas a regressão me disse que elas recebem mais. Então aqui é um falso positivo. Caramba, agora eu confundi aqui, deixa eu ver. Se for mais de 50 mil, aqui mais de 50 mil ele achou que é mesmo, e aqui no caso ele falou que esse cara não recebia 50 mil, mas na verdade ele recebe 50 mil. Tá? Então aqui eu tenho falso positivo, falso negativo, verdadeiro positivo e verdadeiro negativo. Tá? Então aqui deu negativo, mas na verdade é positivo, e aqui deu positivo, mas na verdade é negativo. Tá? Como é que a gente avalia o desempenho desse modelo? Vai ser a relação entre os acertos versus os erros. Tá? Para isso a gente calcula então uma matriz de acurácia. Eu pego a soma da diagonal, esses dois caras, e divido pela soma da tabela inteira. E eu acertei então 83%.
de todos os dados. Eu posso calcular uma matriz de precisão, que vai ser a relação desses dois caras. Ele me deu uma precisão de 71%. Eu posso calcular o recall. O recall é uma medida entre os positivos, entre esse e esse, né? O falso negativo e o verdadeiro positivo. Ele me deu um recall de 53, então a gente vê que o modelo está falhando bastante em acertar aqui. Visualmente a gente tinha percebido, né? Entre os negativos ele deu uma relação de 6.000 para 500, então está bastante legal. Só que quando eu pego aqui, entre os positivos, ele ficou quase 1 para 1, ele está errando 47% das vezes. Tá? Isso é ruim. Para calcular, teria que melhorar o modelo, tá, gente? Aqui eu estou fazendo bem breve, só para mostrar como é que funciona. Para a gente calcular o desempenho geral, a gente vai fazer a média harmônica disso com isso. A gente vai ver que é muito menor do que o 82 da acurácia. Então a acurácia não é uma boa métrica para avaliar esse tipo de modelo. A média harmônica é de 61%. Então agora sim, eu fiz a média harmônica entre essa relação daqui com essa relação daqui. Tá? E a gente viu que ele falhou principalmente foi nesse desempenho. Então, desculpa, aqui nesse vídeo fizemos 2 casos de machine learning. Nesse caso, nós estamos ensinando a máquina, dizendo para ela o seguinte: ô máquina, a partir do momento que você receber uma informação de uma pessoa que tenha determinada idade, determinado tipo de trabalho, determinado nível de educação, determinado estado civil, raça, gênero e quantas horas ele trabalha por semana, preveja qual é o salário que essa pessoa deve ter. Então, isso que significa, eu ensinei a máquina a tomar essa decisão. É menos ou é mais, e ela vai ser mais acurada, esse modelo meu vai ser mais preciso ou não em função desses desempenhos que a gente teve aqui. Tá? Então, é um modelo razoável, a gente fez ele aqui bem simples e sem detalhar muito. Na prática, a gente não vai fazer isso aqui em 1 hora, a gente vai fazer isso aqui em dias, né, montando um modelo desse, trabalhando as variáveis, incluindo outras variáveis e etc. Beleza, pessoal? Então tá aí os nossos 2 primeiros algoritmos de Machine Learning prontos.